Salve galera, mais uma resenha aqui no canal, sejam muito bem-vindos. A resenha de hoje vai ser mostrar que o objetivo do MEC no governo Lula não é a aprendizagem dos alunos, não é recuperar o prejuízo que sofreu durante a pandemia, que em tese deveria ser essa a proposta, mas sim o avanço do projeto de hegemonia ideológica deles dentro das escolas brasileiras. E aí a gente tem o quê? Em 2022, o Ministério da Educação lançou o Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens. A ideia era simples, recuperar o que foi perdido pela pandemia, né, naquele período ali de lockdown, e o foco era ajudar as escolas e as redes públicas com maior vulnerabilidade social, que era o quê? Aquelas onde as crianças mais sofriam para aprender, né? Por causa da pobreza, da ausência familiar e das desigualdades estruturais. E aí, em 2025, o governo Lula mudou esse decreto. Ele mudou basicamente o quê? E agora, além de priorizar a vulnerabilidade social, ele determina que se leve em conta características étnico-raciais e também de gêneros, né, na hora de priorizar quem recebe e quem não recebe apoio financeiro. Pô, veja bem, se a criança é negra, se a criança é indígena ou se é do sexo feminino, já é o suficiente para definir como vulnerável. Pô, tá de sacanagem comigo, né? Então, o racismo e a misoginia não cabe aqui. Você está dizendo para mim que por ela ser negra, por ela ser indígena ou por ela ser menina, já cai na condição de vulnerabilidade social e por isso deve ser recompensada. A gente tem aqui o mesmo esquema das cotas, praticamente. Então, como que eu não vou enxergar isso como um racismo? Isso em si caracteriza racismo e misoginia. Se não for, então eu não sei o que é. Tá entendendo? Porque sejamos honestos. O que de fato impacta na aprendizagem não é a cor da pessoa, nem o gênero, é a condição social, o acesso a livros, a estrutura da escola e o preparo dos professores. Então é toda uma estrutura que tem que estar completamente alinhada para aquele determinado objetivo que é o quê? Ensinar, formar pensadores, não militantes, né? Mas isso é para depois. E o que o governo fez na prática, melhor dizendo? Foi substituir a vulnerabilidade real pela vulnerabilidade identitária, que acaba sendo uma troca sutil ali, né, nas entrelinhas, mas acaba sendo perigosa também, que sai o critério técnico e entra o critério político. Mas o problema não fica só por aí. O termo baseado em evidências científicas, que aparecia no texto anterior, né, que era do decreto original de 2022, ele foi completamente apagado da nova versão. Ele foi simplesmente removido, ele foi ignorado. E veja bem, pode ter pessoas que podem chegar para mim e falar: ah, pô, mas esse tipo de coisa não precisa de dados científicos, não precisa, já é uma realidade no Brasil. Eu vou dizer, realmente, é uma realidade no Brasil. Mas a gente vive numa época, a gente vive num mundo hoje que o óbvio ele precisa ser dito. E se fosse algo óbvio, eles não tirariam esse texto. Para que motivo eles tirariam esse texto? Eu digo para vocês, eles tiram esse texto porque assim não cai na exigência na hora de cobrar das ONGs, na hora de cobrar aquele critério de competência e dados científicos. Como eu tiro esse texto, essas ONGs ou organizações vão tomar as diretrizes delas da maneira delas que elas quiserem, de acordo com o que elas acreditarem ser melhor. Se a ciência fosse realmente prioridade, ela estaria lá. Ela estaria explícita, ela teria sido reafirmada, ela teria sido escrita. Que o que vale é o que está escrito, concorda comigo? Mas ela foi retirada. E isso não é descuido, né? Como já falei, para mim isso é escolha. Sem exigência de base científica, abre-se porta para o favoritismo e o aparelhamento, né? Reforçando o que eu falei aqui. A gente tem aqui, vamos pegar aqui um exemplo aqui para ilustrar melhor. Essas ONGs e instituições já credenciadas pelo MEC, elas estão dispensadas do chamamento público, ou seja, elas podem ser escolhidas diretamente sem precisar provar resultado, competência ou custo-benefício, que coloca em xeque o quê? O gasto público, o dinheiro do contribuinte, o pagador de imposto, o meu, o teu dinheiro. Então, olha como é que a situação desenrolou. E quando você olha quem são essas entidades, são o quê? O CUT, o MST, a União Brasileira de Mulheres, e tem outras ligadas a movimentos de esquerdas, né? Sempre tem. É igual uma hidra. Então a gente vê como tudo fica claro, que essas organizações
elas serão as parceiras escolhidas independentemente da capacidade técnica. Por quê? Porque o que importa agora é o alinhamento ideológico, não a eficiência do serviço, da prestação de serviço público ali, que é o que? O aprimoramento da escola, da educação, que antes era uma prioridade o que? A redução da evasão dos alunos, a melhoria no, no desempenho em sala de aula. E fora os benefícios a longo prazo, que é o que? Estimular a criança a pensar por conta própria, a buscar conhecimento, entende? E saber avaliar as coisas, saber, ou pelo menos refletir sobre o que está sendo apresentado para ela. E com isso a gente tem a velha tática do aparelhamento de Estado, né? Transformar políticas públicas em instrumentos de poder cultural. E o alvo principal é a educação, porque quem controla a escola controla o pensamento. Não é coincidência que uma das primeiras medidas do MEC deste governo tenha sido extinguir a Secretaria de Alfabetização, justamente o setor que trabalhava com métodos científicos para ensinar as crianças a ler e escrever. Sem essa secretaria, acaba se abrindo um espaço para que ONGs e movimentos passem a oferecer as informações com base em ideologia pedagógica que já foram refutadas pela ciência. E aí, o que a gente tem? É a velha tática do aparelhamento de Estado, transformar as políticas públicas em instrumentos de poder cultural. Porque quanto mais a população é alienada, melhor é para eles tomar ali as rédeas da situação, tomar ali o controle que eles querem, o totalitarismo deles, implementar o que eles querem para o projeto de poder deles. Porque quem controla a escola controla o pensamento. E a gente tem a escola controlando o pensamento, a gente tem a mídia controlando a informação. Tá entendendo? Então, tu vê que todo esse aparato, ele vai nesse sentido de escravizar a população. E quem perde com isso são os alunos, especialmente os mais pobres, que são aqueles que dependem de uma educação de verdade. No fim das contas, o que o decreto revela, essa mudança aí, é que a prioridade não é recompor a aprendizagem, mas recompor a hegemonia ideológica dentro da escola. No lugar da ciência, colocaram identitarismo, colocaram militância, e no lugar da educação colocaram é, adestramento político. E aí o que que a gente traça de pontos aqui? Primeiro, a escola, que deveria ser um tempo de conhecimento, ela virou um laboratório de doutrinação, que deveria ser um lugar de debate livre, debate que aprimorasse as capacidades intelectuais do aluno, com o professor, é, estimular a reflexão, enfim, acaba virando essa coisa ridícula que temos aí. Segundo ponto, o aluno deixou de ser o sujeito de aprendizado e passou a ser a massa de manobra. E o professor, que antes ele era o mediador da razão, agora ele é pressionado a se tornar, né, um agente de uma causa. Existem professores e professores, com certeza, e o professor que antes era um mediador da razão, agora é pressionado a se tornar um agente de uma causa. Ele, a gente entende os prejuízos de uma má educação vindo de um mau professor, né? Uma vez que eu teria que colocar um bom professor com um bom ensino para recuperar aquele aluno e aí sim, né, colocar ele, recuperar aquele tempo perdido, né? Então, a gente vê como que essa estrutura, esses três pontos, eles são críticos quando a gente analisa. E tudo isso, ele acaba sendo vendido sob um discurso bonito de diversidade, inclusão, equidade. Mas quando você arranca esse verniz, o que resta é um projeto de poder. Um projeto que precisa de mentes, um projeto que cria obedientes, não de cidadãos críticos. Tem um, tava vendo um rio de um cara falando sobre isso, né? Que a legenda era justamente isso. Ele fala claramente que estamos criando militantes mesmo. Eu vou procurar e vou botar no vídeo aí. Então, quando o governo ele retira a ciência de um decreto e coloca ideologia no lugar, ele não está educando, ele está reprogramando, ele está alienando. E esse é o ponto mais grave. Estamos diante de um emburrecimento programado aqui, já citando aquele livro daquele, esqueci o nome dele agora, caraca, eu também vou deixar no livro, no vídeo, que o título do livro dele é justamente esse, emburrecimento programado. Acaba sendo travestido de política pública. Enquanto o discurso ele fala em liberdade e justiça, o que se constrói é um controle e dependência na prática, né? E o povo que depende do Estado para pensar
é um povo que não percebe quando já não é mais livre. Então a pergunta que fica é a seguinte: quem está educando nossos filhos? São mestres ou são militantes? Porque se a resposta for a segunda, o futuro da educação do Brasil já não é apenas um problema pedagógico, é uma questão de liberdade. O aluno em sala de aula, ele vai, ele vai sofrer uma lavagem cerebral de modo que ele acredita que ele é livre, quando na verdade ele não é, né? Que é justamente o que eu falei aqui, uma questão de liberdade. Então esse é o vídeo de hoje. Espero que o que eu tenha dito aqui tenha feito sentido para vocês. Deixa o like aí, fortalece o canal se puder. Tamo junto. Forte abraço.